Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Peço aos amados irmãos que me ajudem, porque o nervosismo está do alto da cabeça até a ponta dos pés. Glória a Deus. Que nós possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, que eu já sou grata à minha rica oportunidade, a essa tão enorme responsabilidade. Sou grata a Deus do céu, ao Bispo Josias, ao Bispo Alexandre, que Deus abençoe esse casal poderosamente. Abrimos nossas Bíblias no livro da campanha, Neemias, capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Neemias, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Lemos. Glória, glória a Deus. Aleluia. A minha tradução é um pouco diferente da dos irmãos. Aleluia. Quando Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gessem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque para a obra parar e encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Podeis tomar os seus assentos. Glória a Deus. Para que meus amados irmãos venham compreender, estarei trazendo uma pequena introdução. A palavra de Deus vai falar. O tema da campanha, meus irmãos, ainda bem que o bispo lembrou. O tema da campanha que nós estamos é: estou em uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Vou dar uma pequena introdução para que meus irmãos compreendam, para que entendam como chegou a este ponto. Neemias era um homem que tinha um fardo em seu coração, uma inquietude vinda da parte de Deus para reconstruir as muralhas da cidade arruinada de Jerusalém, e também das pessoas que se reuniram em propósito comum, que era trabalhar e orando em unidade. Aqui o livro de Neemias vai falar que ele era um copeiro do rei Artaxerxes, alguma coisa assim. Neemias até então não era governador, ele era apenas um copeiro do rei. E Neemias foi falar com um dos seus irmãos para que desse informações de como estava o estado da cidade, onde estava o sepulcro dos seus pais. E seus irmãos deram notícia de que a cidade estava em um estado deplorável, de ruínas, de desprezo, de destruição, a qual os muros foram derrubados, estavam caídos, as portas consumidas pelo fogo. Então, Neemias foi um homem escolhido por Deus para que viesse fazer uma grande obra no nome do Senhor. Neemias não foi qualquer homem. Neemias foi o homem escolhido por Deus. Ele era apenas um copeiro. Daí você pode tirar que Deus não faz acepções de pessoas. Não importa se é de um grande cargo, de um pequeno cargo, ou se não tem cargo nenhum. Quando Deus quer usar até alguém que ninguém dá nada, Ele usa, porque Ele é Deus. E aqui Ele escolheu Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, para que fosse fazer uma grande obra no seu santo e eterno nome.
Deus poderia ter escolhido qualquer um, afinal, havia também sacerdotes lá em Jerusalém. Mas Deus quis Neemias, um homem a qual, quando soube da notícia de Jerusalém, logo já ficou com um fardo pesado em seu coração, por saber da destruição da cidade. O primeiro tópico é oração e ação. Todos nós sabemos que para começarmos uma obra de Deus nas nossas vidas ou em prol da casa do Senhor, precisamos estar dispostos em oração, precisamos estar em pé em oração, em pé buscando ao Senhor. E não só na oração, porque a palavra oração já diz, é orar com ação. Primeiro você ora, depois você coloca a ação em prática. Então, o primeiro ponto é oração. Se você ler o livro de Neemias, do capítulo 1 em diante, você vai notar que Neemias começa a sua oração no capítulo 1, do versículo 4 até o final do capítulo 1. Os versículos do capítulo 1 são 11 versículos. Ele começa a orar do versículo 4 até o versículo 11. Quando ele pergunta a seus irmãos como está a cidade de Jerusalém, Judá, um dos seus irmãos diz que está em desprezo, em ruína, a qual os muros foram derrubados, as portas consumidas pelo fogo. Então Neemias, quando recebe essa notícia, Neemias logo se apavora, Neemias logo se prostra perante ao Senhor. E Neemias vai até uma intimidade com Deus, até uma busca em Deus. E Neemias começa a orar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor do versículo 4 em diante, a clamar a Deus. Só que Neemias não só ora, ele faz logo um pacote completo. Ele ora, ele clama, ele chora, se prostra perante Deus dos céus, jejua e consagra. E ele faz toda a obra, toda a busca a qual é necessário fazermos num devocional com Deus. E Neemias, a partir do momento que Neemias ali clama ao Senhor e começa a orar, ali ele já está entrando na guerra. A partir do momento que ele desce os seus joelhos para orar ao Senhor, automaticamente ele já está entrando numa guerra e já está começando a obra a qual o Senhor o escolheu. Então Neemias começa a orar, começa a clamar ao Senhor e começa a dizer a Deus em oração. Senhor, ele confessa o seu pecado e o pecado de Israel. E ele diz: Senhor, pecamos contra ti, eu pequei contra ti, a casa de meu pai e toda Israel. Mas agora confessamos o nosso pecado a ti. Que o Senhor venha fazer conforme o Senhor falou ao teu servo Moisés. Que quando o povo se negligenciasse, Deus se apartaria do povo. Mas quando o povo resolvesse converter-se dos seus maus caminhos, Deus passaria novamente a olhar pelo povo. E aqui Neemias lembra, não é que Deus tenha esquecido, mas que aqui Neemias dá uma pequena lembrança a Deus. Senhor, lembra do que o Senhor disse a teu servo Moisés, que se o povo se convertesse e confessasse o seu pecado, o Senhor passaria novamente a rogar por nós. E aqui estou eu na tua presença, Deus. Então Neemias começa a orar ao Senhor e a dizer: perdoa nossos pecados, Pai, confessamos nosso pecado a ti, mas que o Senhor venha entrar com providência. E aqui Neemias está em oração, meus irmãos. Foi a primeira atitude que ele tomou, foi orar a Deus. Assim, trazendo para os dias de hoje, é eu e você. Não adianta nós tentarmos fazer com a força do nosso braço. Não adianta nós tentarmos fazer com a violência humana. É descer o joelho e orar. Eu não sei qual a dificuldade da sua vida, eu só sei da minha, mas nós sabemos que seja por qualquer motivo, para o bem ou para o mal, para resolver as questões de nossas vidas, o primeiro passo é descer o joelho e orar ao Senhor e começar a apresentar a dificuldade da sua vida. Assim foi Neemias. Neemias tomou sua atitude e já foi orando ao Senhor e contando os mínimos detalhes dos seus pecados, do pecado do povo de Israel, e começou a falar ao Senhor para que Deus desse uma estratégia para a melhora de Jerusalém. Então Neemias, quando ora ao Senhor, ele não vai de imediato já fazendo uma ação, porque não é assim, não é dessa forma.
Neemias ficou esperando Deus responder a sua oração. Foi no tempo de Deus que Deus respondeu? Foi, mas enquanto Deus não respondeu, Neemias não passou para a ação. Ele continuou em oração, até que Deus do alto respondeu ele. Então, quando Deus respondeu Neemias, Neemias foi para a ação. E vem o segundo ponto do primeiro tópico, que é a ação. Neemias começa a sua ação no capítulo 2 de Neemias. Capítulo 2 todo você pode ler, que é ali que ele começa a ação depois da oração. Depois que ele já tem orado a Deus, apresentado a Deus, clamado a Deus, se prostrado perante seus pés, ele começa a fazer a ação, começa a fazer a obra a qual o Senhor o escolheu. Então Neemias de imediato começa a ação depois da oração. E aí a sua primeira atitude em ação é ir até o rei. Ele vai até o rei para pedir permissão, obediência ao seu rei. Ele vai, só que quando ele vai até o rei, até então ele não tem dito nada ao rei. Ele simplesmente chega até a presença do rei para lhe dar o copo de vinho, afinal ele era copeiro. Só que o rei, ao tomar o vinho de suas mãos, o rei olha para o seu semblante e vê que o seu semblante está caído e entristecido. Nem precisou Neemias falar, o próprio rei já perguntou e disse: Neemias, está aí triste? Noto que o teu rosto, o teu semblante mostra tristeza e grande dor. Então quando o rei diz isso para Neemias, Neemias responde ao rei e diz: Senhor, realmente de fato, ele não diz com essas palavras, é uma conjectura minha, ele diz: realmente de fato estou triste, pois a cidade a qual está o sepulcro de meus pais se encontra em estado de desprezo, estado de destruição, de abandono. A cidade onde está o sepulcro do meu pai, de minha mãe, se encontra, meu Senhor, em um grande estado deplorável de destruição. E isso não deixa de me afetar. Então quando Neemias diz isso ao rei, o rei, por ver a fidelidade de Neemias, ele diz: o que queres que te faça? Diga o que queres. E Neemias ali diz: se eu tenho crédito contigo, permita com que eu vá até a cidade e reconstrua o muro e reedifique aquela cidade. Então o rei diz: quanto tempo tu queres para ir fazer essa obra? Juntamente com a rainha ele pergunta. Afinal Neemias era um bom servo, era um servo fiel. E sabemos que hoje em dia, infelizmente, conta-se nos dedos a fidelidade dos servos de Deus. Conta-se nos dedos quantos servos fiéis a Deus ainda estão de pé. Nós sabemos que muitos aí já têm esfriado o amor, já têm abandonado a fé em Deus, já têm desacreditado do que Deus tem trazido para mim e para você. Então, o rei vê essa fidelidade de Neemias e diz: vá e fique o tempo necessário, mas retorne após fazer esta obra. Então Neemias de imediato, ali na frente do rei mesmo, ele já agradece a Deus e ora novamente a Deus. Agradecendo a Deus, e ali ele vai fazer o que Deus havia dito. Ele vai até a cidade de Jerusalém, fazer o que o Senhor mandou. E vem o segundo tópico, que é investida dos inimigos. Todos nós sabemos que quando os inimigos notam que estamos fazendo uma grande obra para Deus, eles não perdem tempo e começam a investir de uma forma para abalar nossa fé, para nos entristecer, para fazer com que nós venhamos cair e parar com a obra, cessar com a obra. E aí começam as investidas do inimigo. O primeiro ponto é: os inimigos são pedra de tropeço em nossas vidas, porque eles deixam ser usados pelo diabo. Entenda, a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra as hostes infernais da maldade, as potestades, o príncipe das trevas. Quando vemos que uma pessoa se levanta como nosso inimigo, você não tem que atacar aquela pessoa, porque ela apenas deixou ser usada pelo diabo. Não é ela que você tem que atacar, não é ele que você tem que atacar, e sim quem está por trás deles, que são os demônios e seus enviados. São pessoas que, ou percebendo ou deixando de perceber,
se deixa ser levado e conduzido pelo diabo. Se deixa ser usado pelo diabo. Quando Neemias chega na cidade, Neemias não conta para ninguém o que foi fazer ali. Neemias simplesmente chega, se hospeda e vai ver a situação de Jerusalém. Vai ver de que forma está Jerusalém. Aqui nós podemos observar que Neemias vai contemplar primeiro a situação, a dificuldade do problema, para depois ele entrar com os dois pés juntos. Neemias vai até um certo lugar onde dá para ver toda a cidade. Ele vê que todo o muro está caído, as portas estão queimadas pelo fogo, o povo está em grande lamento, em grande desprezo. Então Neemias observa de ponta a ponta a cidade de Jerusalém. E até então ele não tem contado para ninguém a situação de que ele foi ali, o que ele foi fazer, quem o enviou. Até então ele estava calado, somente observando. Outra observação que podemos fazer é que Neemias era copeiro. Só que se ele fosse como copeiro até Jerusalém, já não dariam crédito, porque lá os que estavam lá achavam impossível levantar os muros. Então se ele fosse como copeiro, aí é que não dariam credibilidade mesmo. Porque eu não generalizo em todos, mas a boa parte só olha a aparência. Só olha o que está de posto em sua frente. Não olha a trajetória, não olha a peleja que passou para estar ali, só quer ver o que os seus olhos ali estão enxergando. É por isso que a palavra de Deus diz para nós olharmos com os olhos, com o olhar de Deus. Porque se eu e você olharmos com o olhar da carne, nós vamos apontar, nós vamos dizer, olha, aquele dali nem tem capacidade para estar ali. Aquele dali nem tem estrutura para estar fazendo aquela obra ali. Só que entendamos que quem capacita é Deus, quem escolhe é Deus, quem trabalha é Deus, é Ele quem levanta, é Ele quem exalta, é Ele quem faz. Não somos nada e nem ninguém para que nós venhamos escolher ou ver pela aparência. Então aqui o rei mesmo notou e discerniu que não tinha condições de Neemias ir como copeiro. Então o rei envia juntamente com Neemias guardas, chefes dos exércitos, e envia pessoas de boa posição. E não só envia isso, mas envia o copeiro Neemias como se ele fosse um grande governador. Até porque lá, quando ele chega lá, que ele conta todo o plano que Deus deu a ele, ele é nomeado como governador. O próprio povo nomeia como governador. Então quando Neemias chega na cidade, vê toda a situação, e Deus coloca no seu coração o planejamento que ele tem, aí é que ele vai falar: estou aqui porque Deus mandou fazer uma grande obra, e Deus mandou que eu erguesse os muros, e eu erguerei. Só que quando Neemias diz isso, ele diz isso e pede ajuda ao povo. Afinal ele não poderia erguer o muro só. Não tem como uma pessoa só trabalhar na casa de Deus. Não tem como uma pessoa só trabalhar na obra de Deus. O segundo ponto é: os inimigos sempre pelejam o nosso mal. Disso você pode ter certeza na sua vida e na minha. Quando Neemias conta o que veio fazer, conta a estratégia que Deus deu a ele, dali já começa a investida dos inimigos. Porque quando Neemias diz e vai pedir ajuda a todos, se levanta Sambalate e Tobias e Gessem, o Arábio, e eles dizem: é impossível, e começa a desprezar e debochar. Começa a se levantar contra Neemias e dizer: é impossível. Por acaso está querendo uma rebelião? Eles não queriam com que o muro fosse erguido, e para eles era impossível com que o muro fosse erguido. Para eles era impossível com que começasse uma obra ali. Afinal eles estavam olhando só para a aparência, estavam olhando somente para a dificuldade, estavam pensando só em si mesmo. Ao invés de eles ajudar, eles começaram a apontar, debochar, fazer pouco caso do que Neemias foi fazer ali. Trazendo para os dias de hoje, nós bem sabemos que isso não se repete só uma vez, mas várias vezes. Não só aqui, como em todo lugar do mundo. Muitos debocham, nos chamam até de loucos, de doidos, o que aqueles doidos estão fazendo ali.
adorando um Deus invisível, a qual não tem olho, não vê boca, não vê ouvido, não vê nada. Nós somos sim citados como loucos, mas loucos por Jesus. E nós sabemos da existência do nosso Deus, nós sabemos da sua soberanidade, nós sabemos do seu grande poder e sabemos que Ele é o autor e consumador da vida. Sabemos que Ele foi quem criou todo o universo e todo o mundo. E que igual a Ele não há outro. Afinal não existem outros deuses. Somente o Deus vivo, o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso soberano Deus. Apenas Ele glorificamos e exaltamos. Então Tobias, Sanbalate e Gesem começam a fazer pouco caso, conjecturando minha, isso é um doido, isso é um desvarrido que pretende levantar o que é impossível. Só que aí também tiveram aqueles a quem apoiar. Em meio à sua dificuldade, a minha dificuldade, sempre vai ter um inimigo para se levantar. Sempre vai ter ele para aprontar, para criticar, para debochar, para rir da tua cara, para rir da minha cara. Mas também sempre haverá uns levantados por Deus. Também haverá aqueles que estão ali conosco firmemente e fielmente, que são servos verdadeiros de Deus e que está para nos ajudar, pegar na nossa mão e dizer, vem que eu vou contigo. Também tem esses. Então se levantaram esses e foram junto com Neemias. Neemias não deu credibilidade a Tobias e Sanbalate. Realmente Neemias poderia ter se entristecido. Afinal, como diz o ditado, palavras doem mais do que tapa. Palavras doem mais do que apredejamento. Porque se você ganha uma tapa hoje, vai doer na hora, com certeza, mas depois passa. Já a palavra não, ela fica ecoando dentro de você. Ela fica maltratando ali, penetrando no seu coração. Você tenta esquecer, debate para esquecer, mas ela continua ali, gritando na sua alma, gemendo no seu espírito. Mas Neemias não deixou ser convencido pelas palavras ao contrárias e negativas de Sanbalate e de Tobias. Pelo contrário, ele pegou os que quiseram e começou a obra de Deus. Ele foi em frente, não ligou, deixou o Sanbalate para lá, deixou ele falando sozinho. Afinal, quem muito fala, e se você não der ouvido, se cansa. É isso que temos que fazer como Neemias. Quando seu inimigo se erguer, se levantar, para te apredejar, para debochar de ti, para te entristecer, simplesmente não dê ouvidos, dê as costas e deixe ele lá só com Deus, que depois Deus acerta as contas com ele. Porque eu tenho certeza e convicção, se você não der ouvidos ao seu inimigo, uma hora ele se cansa. Ele pode até tentar investir de novo, mas uma hora ele se cansa. E uma hora ele vai ver que ao seu lado tem um poderoso Deus, guerreando por você, batalhando por você, tomando sua frente e sua direção. Assim Neemias fez com Sanbalate, com Tobias e com Gesem. Se levantaram para fazer o mal contra ele, mas ele nem deu credibilidade, nem deu ouvidos e nem deu atenção. É isso que temos que fazer quando o nosso inimigo se levantar contra nós, é não dar atenção, porque tudo que ele quer é atenção. Tudo que ele quer é que você foque ali nele e escute o que ele está dizendo, que é para você perder sua fé, perder suas forças, duvidar de si mesmo e começar a recuar e parar com a obra do Senhor. Mas Neemias não fez assim. Neemias fez diferente. O terceiro tópico é a confiança que Deus manifesta. A confiança que nós temos que ter em Deus, para que Deus manifeste o seu poder e o seu amor em nossas vidas. Afinal, quando nós passamos a confiar em Deus, passamos a calar todas as vozes e ouvir só a voz de Deus, além de nossa confiança nele aumentar e a guarda dele por nós também permanecer, nós ainda conseguimos ser vitoriosos em Cristo Jesus. O primeiro ponto é confiar em Deus e não parar com a grande obra. Foi assim que Neemias fez. Neemias reuniu todos aqueles que queriam e começou a fazer a grande obra. E Neemias foi fazendo uma lista daqueles que realmente estavam ali para somar, daqueles que estavam ali para ajudar. Então não foram poucos, foram muitos que ajudaram. E quando Neemias terminou de fazer essa lista, que todos ajudaram, o muro já estava quase pronto, só faltavam as portas, como ele disse aqui. Quando Sanbalate e Tobias viram que o muro já estava erguido, quiseram ali novamente investir. Apesar de faltarem as portas, os portões,
Neemias não cessou sua obra. Ele continuou e confiou em Deus. E aí novamente Tobias e Sanbalate se levantam. E ele manda um mensageiro até Neemias. Neemias, vem de encontro conosco aqui numa das aldeias de Ono, pois queremos também ajudar. Conjectura minha. Queremos também ajudar. Se no começo não demonstraram firmeza para ajudar, por que do meio por fim, a qual a obra está quase pronta, eles querem demonstrar o amor, a compaixão de ajudar? Isso é laço do diabo, meus irmãos. Essa parte aqui de Neemias traz alerta para a sua vida e para a minha vida. Quem está contigo verdadeiramente não é demonstrar do meio para o fim, não. É demonstrar logo no início da preparação da obra. É demonstrar ali que eu estou contigo no começo. E é no final que você vai ver que realmente era fiel. Aqui Sanbalate e Tobias não demonstraram que queria ajudar no começo, não. Pelo contrário, debocharam e investiram palavras negativas. Mas quando foi do meio para o fim, quiseram dizer que queria ajudar. Mas na verdade eles não queriam. Eles queriam fazer o mal contra Neemias. Planejar o mal contra Neemias. Só que Neemias, servo de Deus, além de Deus estar com ele, Deus deu o discernimento a ele, de ele entender que Tobias e Sanbalate e Gessem não queriam ajudar, não, estava planejando mal contra eles. Ele estava planejando pegar Neemias, porque afinal esse é o planejamento do diabo. Se afetar a liderança, todos são afetados. Porque ali é o espelho, ali é o pilar da obra. Ali é quem está na frente, guerreando por nós em oração, consagração. Então o plano do diabo foi esse. Vamos tirar Neemias da obra, porque ao momento que nós tirarmos Neemias da obra, a obra cessa, a obra para e ninguém continua. Afinal, o líder não está ali para direcionar passo a passo. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, é a nossa liderança, os nossos bispos. O diabo não vai diretamente na minha vida nem na sua vida, não. O diabo vai primeiramente para eles, guerrear contra eles, tentar planejar algo para parar eles. Afinal, parando eles, para toda a obra, cessa toda a obra. Afinal, qual o membro que vai seguir sem a condução do seu líder, sem o apoio do seu líder, sem a intercessão do seu líder? Eu tiro por mim, eu não continuaria. Afinal, não haveria uma mão ali por cima da minha, intercedendo pela minha vida, orando pela minha vida constantemente. Então, Sanbalate e Tobias enviaram esse mensageiro para que fosse tirar Neemias da obra. Só que Deus deu discernimento a Neemias, e Neemias entendeu que isso era astúcia e laço do diabo. E meus irmãos, quando você notar na sua vida que for laço do diabo, você chute para bem longe. Então Neemias, notando isso, mandou também um dos seus mensageiros e disse: estou numa grande obra e não posso parar. E se eu descer para ir ter convosco, a obra cessará. Então não irei. Só que o diabo, meus irmãos, ele não desiste tão fácil assim, não. Ele continuou. A palavra daqui de Deus diz que ele foi mais do que uma vez. Ele foi 4 vezes falando a mesma coisa. E Neemias dando a mesma resposta. E ele não, quando Neemias pensou que ele ia cessar, afinal, Neemias já tinha dito 4 vezes que não, que estava numa grande obra, que não podia parar, que estava fazendo o que Deus mandou. Mas não, eles pela 5ª vez foram até Neemias. E Neemias deu a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Assim é na sua vida e na minha vida. Quando estamos fazendo a obra de Deus, pode vir impedimentos, pode vir barreiras, pode vir investidas do inimigo, mas nós não podemos parar. Afinal, o alvo é Jesus, o foco é Jesus. Não olhe para o vizinho da direita, não olhe para o vizinho da esquerda. Siga sempre em frente e avante com sua liderança. Então Neemias manda esse recado para eles e diz que não vai. E realmente Neemias não foi. Continuou ali a obra, continuou fazendo a obra com que Deus havia o escolhido. Mas todos também continuaram pegados com Neemias, em uma só união, numa só concordância, num só planejamento, ali agarrados com Neemias. Só para se Neemias parar, continuo se Neemias continuar, daqui não sarei, daqui ninguém me tirará.
Assim foi eles com Neemias pegado, e assim que eu e você temos que ser com a nossa liderança, pegados e firmes. Cada decisão que tomar é apoiar, não questionar o porquê ou para quê. Afinal, quando a liderança dá uma ordem, é vinda por Deus, é mandada por Deus, porque acima da liderança está Deus. Então Deus manda para eles, coloca no coração deles, e eles apenas efetuam o que Deus mandou. Assim como eu e você temos ordens para cumprir da nossa liderança, a nossa liderança também tem ordens para cumprir do nosso Deus. Não podemos questionar nem perguntar o porquê ou para quê. Eu fico triste, sabe o que é triste de doente? Quando eu vejo um questionamento. Ah, mas por que a liderança tomou essa atitude? Para quê? O que serve? Não deu nem satisfação. Eles não devem realmente satisfação a mim e você não, meus irmãos. Ele está fazendo o que Deus manda. Por um acaso, Neemias deu satisfação ao povo quando foi erguer o muro? O povo, com certeza, dentre deles, teve um que ficou perguntando: esse cabé é doido. Como é que nós vamos erguer um muro, sendo que nós estamos em um estado deplorável de destruição, de desprezo? Mas eles não questionaram a Neemias, e nem Neemias deu satisfação. Neemias apenas disse: nós vamos erguer o muro, porque Deus colocou assim em meu coração. E o muro foi erguido. Neemias não deu satisfação para ninguém. Ele não disse qual era o intuito de Deus. Ele não foi explicando: olha, Deus mandou erguer o muro, porque assim, assim, assado, e Deus vai fazer. Não, ele só disse: Deus mandou erguer o muro. Ponto. Simples. Eu fico doente, fico triste, porque muitas das vezes eu tinha a audácia de questionar Deus, mas hoje eu não tenho mais, graças ao bom Deus. Eu não tenho a audácia nem de questionar Deus, quanto mais de questionar a liderança. Eu não tenho, porque as lideranças que tem neste mundo, todas elas foram permitidas e constituídas por Deus. Todas elas. Nossa liderança, nossos bispos, foi um anjo que Deus colocou aqui na terra para liderar você e eu, que somos o rebanho do Senhor Jesus Cristo, a qual foi escolhidos para liderar este rebanho, conduzi-los até o pastor dos pastores, o rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não temos direito de questionar nem de perguntar o porquê ou para quê. Simplesmente temos que aceitar. Agora eu faço que nem me disseram uma vez: tu quer questionar? Tu quer perguntar o porquê? Dobra teu joelho e pergunta ao próprio Deus. Pergunta ao próprio comandante, o próprio rei. Pergunta a ele e ele te responderá. Certa feita, eu vi um pequeno testemunho nas redes sociais, que certa feita um homem foi questionar a Deus. Ele estava em pecado e continuando pregando a palavra de Deus. E ele foi questionar a Deus: Senhor, o Senhor mudou, não foi? Mudou. O Senhor mudou porque eu estou em pecado e até agora o Senhor não me fulminou, não me matou, não me corrigiu, nada. Pelo contrário, toda vida que eu assumo a tribuna, vem vidas rendidas no teu santo altar, pessoas são batizadas com teu Santo Espírito, renovadas. Então o Senhor mudou e começou a questionar a Deus, e lapada foi, lapada veio, ele achando que estava dando lapada em Deus, mas na verdade quem ia levar a lapada era ele. E ele questionando e pregou ele, até que ele tomou uma atitude: eu cansei, Senhor, de estar em pecado, eu vou assumir aquela tribuna mais uma vez, e eu quero que o Senhor me envergonhe, aponte o dedo na minha cara e diga na frente de todos que eu estou em pecado, até na frente da minha liderança. E ele orou desta forma e pregou. E o que aconteceu? Foi salvo 18 vidas, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e pessoas foram renovadas. E ele novamente foi questionar a Deus: eu não entendo, Senhor, te pedi para me envergonhar. O Senhor mudou e continuou a questionar, foi questionando até em casa. Quando ele chegou em casa, que ele foi dormir, o Espírito Santo não deixou ele dormir, fez com que ele se colocasse de joelhos e orasse. E na oração dele, que era para ele agradecer a Deus, não, ele foi questionar novamente. E questionou, e tome lapada, mais uma vez. Ele achou que estava dando lapada de Deus, questionando a ele. Até que um anjo surgiu no seu quarto. Esse testemunho é verídico. Um anjo surgiu no seu quarto,
colocou uma espada afiada no seu ombro e disse: homem, vira. E ele virou. Quando ele virou, ele não pôde permanecer o seu olhar no anjo, somente se prostrou. E o anjo disse para ele: homem, eu não mudei e nunca vou mudar, mas no juízo final nós acertamos as contas. Foi Deus dizendo para ele: tu me questionou e me questionou, eu não te fulminei nem te matei, mas no juízo final nós acertamos as contas. O que tem de gente questionando a liderança, o que tem de gente questionando a Deus, não é pouco não, meus irmãos, é muito. Só que como foi dito esse testemunho, eu digo para você e digo para mim: podemos continuar questionando, se assim quisermos. Se a nossa conta não vier agora em vida, você pode ter certeza que no juízo final a conta vai ser acertada. É uma dívida que, querendo ou não, ela vai ser paga. Assim na sua vida e na minha vida. Então aqui ninguém quis questionar Neemias, porque sabia que Neemias foi enviado por Deus. Então Neemias continuou confiando em Deus. Quando os inimigos foram novamente até ele, ele não fez diferente. Ele só dobrou os seus joelhos e disse: o Senhor está vendo. Senhor, eu estou aqui para fazer o que o Senhor mandar. Ele poderia ter questionado, poderia ter dito: Senhor, o Senhor mandou fazer tua obra, e aí vem esse Sambalate, esse Tobias, esse Gessem, investido do diabo, para vir para cá interromper a obra? O Senhor não está se responsabilizando? Ele poderia questionar e perguntar, mas ele sabia a soberanidade de Deus. E ele orou, entregou nas mãos de Deus e disse: Senhor, fortalece as minhas mãos e me dá força para continuar a tua obra, o teu projeto. Afinal, o tema da campanha já diz: é uma grande obra e não podemos parar. Apesar das investidas do inimigo, da investida de Satanás, a qual ele quer nos envergonhar, nos entristecer, apesar disso tudo, não podemos parar a obra de Deus. Não podemos entregar o nosso chamado, não podemos cessar a obra. Eu vejo muitos aí: eu vou entregar o carro, daqui parou, daqui não passo mais, estou cansado. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Eu vejo tanta coisa errada na igreja e não sei o que, não sei o que. Eu sinto muito te dizer, o primeiro erro está em tu. Sinto muito te dizer, o primeiro erro está em tu. Por que o erro está em mim, diaconisa Karine? Porque você está vendo o erro de todos, mas não está fazendo a diferença na igreja, não está fazendo a diferença na obra do Senhor e nem está procurando mudança. Então por isso o primeiro erro é você. A partir do momento que você vê o erro do fulano de tal, o pecado do fulano de tal, e não procura uma mudança, não procura uma melhora para a igreja, o primeiro erro está em tu. Eu sinto muito dizer, mas quando nós vemos um erro na igreja, porque na verdade o erro não é a igreja, é as pessoas. A igreja é santa, lavada e redimida pelo sangue carmesim. Então a partir do momento que você vê o erro no irmão, não é você chegar, apontar e dizer: ô irmão, para errar. É você descer o seu joelhinho e dizer: Senhor, tem misericórdia daquela alma, tem misericórdia daquela vida, ajuda aquela vida a se erguer, Senhor. E também faz diferença em mim, porque eu estou só olhando para o erro do outro, não estou vendo o meu. É cumprindo-se o que diz em Mateus 7: não julgueis para que não seja julgado. Tem uma trave no teu olho, mas tu insiste e persiste de ver o argueiro que está no olho do próximo, e não tirando a trave que está no teu. Eu sei, meus irmãos, eu fazia muito isso. Eu tinha muito isso. Eu chegava aqui na igreja, glorificava, mas quando eu via uma coisa errada, eu ficava bufando que nem um boi, indignada. Meu Deus, o Senhor não está vendo não? O ser humano erra, e o Senhor não faz nada. O Senhor só tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. E eu começava a se indignar. Afinal, meus irmãos, não é fácil você ver alguém brincando com a cara de Deus, não. Isso lhe abate, lhe entristece. Até se você deixar, até ira causa em você. Eu tiro por mim que eu ficava vendo o bispo dando várias oportunidades. Eu, meu Deus, cessa essa misericórdia do bispo. Oportunidade dando direto. E eu ficava irada, fulminada, ficava... Até que um dia Deus falou comigo e disse: o primeiro erro está em tu, criatura. É tu que está errada. E eu dizia: eu não estou errada, Senhor. Gente tola, né, que faz isso, questionar Deus. Eu não estou errada, Senhor, porque os outros que estão errados eu só estou apenas observando e vendo. E Deus disse: justamente por isso o erro está em tu.
Porque se tu quer mudança, a primeira a começar a mudar é tu. A primeira a causar diferença na igreja é tu. Se os outros não estão fazendo a diferença, faz tu, salvação individual. Seja diferente. E aí eu comecei a ser diferente. Não continuei vendo os erros dos irmãos, mas comecei a fazer diferente. Comecei a fazer que nem o bispo, ter misericórdia. Pedir misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia dessa alma. Tem misericórdia dessa vida. Não sei por que coisa está passando, mas tem misericórdia, Deus. E eu aprendi isso com Deus. E foi assim que Deus também fez em Neemias. Ele podia ter orado para Deus, ter reclamado, dizer assim: o Senhor se responsabilizou para mim vir erguer esse muro e não derruba os inimigos. Podia, mas pelo contrário, ele disse: Senhor, fortalece minhas mãos, me dá força, me ajuda. E ele não foi de imediato orando para Deus matar Sanbalate e Tobias, porque ele já sabia que não era Sanbalate, Tobias nem Gesse, mas sim o diabo investindo e fazendo obra na vida deles. Então só o que ele fez foi orar, desceu os seus joelhos e orou, pediu misericórdia a Deus e pediu para que Deus desse força. O segundo ponto é: mesmo perseguidos, a confiança em Deus tem que permanecer. A palavra de Deus diz que quem vai pelo caminho estreito, já está dizendo, é estreito, apertado e dificultoso, mas no final terá a coroa da vida. No final terá galardões no céu, terá uma grande ceia farta com o nosso Senhor Jesus. Então, apesar de nós sermos perseguidos, Neemias foi perseguido. Neemias começou a obra, e assim que ele começou a obra, ele já foi perseguido, já foi debochado, já começaram a debochar dele, dos que estavam com ele. Mas ele não parou, ele continuou fazendo a obra de Deus. Ele foi erguendo o muro, e Sanbalate enviou o mensageiro para fazer mal a ele, mas ele não parou, ele continuou fazendo a obra de Deus. E Sanbalate tenta mais uma vez, monta um grupo. Quando Neemias ergue o muro juntamente com o povo, que chega até os ouvidos de Sanbalate e de Tobias, eles montam um grupo e começa a chamar eles de loucos, começa a falar palavras que não só amaldiçoava, como se Neemias visse, com certeza entristecia. E eles começaram a dizer: são loucos, ergueram um muro, estão procurando rebelião. Até dizer que se passasse uma raposa e subisse ali, o muro caía. Começaram a desacreditar. Mas aí não ficou só nisso. Ele montou o pilotão dele e disse: vamos de guerra para com Neemias, e vamos matar Neemias, e a obra vai cessar. E aí montou esse grupo, achando eles que Neemias não ia saber de nada. Mas chegou até os ouvidos de Neemias, e Neemias alertou todo o povo. E a obra continuou, meus irmãos. Neemias estava sendo ameaçado de morte juntamente com o povo. Tinha motivo para parar? Tinha, que afinal quem quer morrer? Mas Neemias sabia que havia uma mão poderosa sobre ele. Neemias sabia que havia um maior na guerra. Neemias sabia que Deus estava guerreando por ele. Então ele não parou a obra. Ele continuou ali construindo o muro, terminando a sua obra para com Deus e fortaleceu o povo. Neemias, quando soube disso, ele não cessou a obra de Deus. Pelo contrário, ele continuou em oração, determinação e vigilância. Afinal, quando eu e você ficarmos sabendo que o inimigo vem de contra a nossa vida, não é só chorar, clamar a Deus e orar, não. É também aumentar a vigilância. É vigiar. Se você sabe que o diabo está enfurecido com a sua vida, não tente o Senhor teu Deus. A palavra já diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele nos protege, sim, claro. Mas a partir do momento que você tenta ele, aí está por sua conta. Como que é isso, diaconisa Karine? Se Deus te diz para tu não ir em certo lugar, que lá tem um inimigo querendo te matar, fazer mal contra a tua vida, tu vai fazer o que ali? Tu evita de estar ali. Se Deus está dizendo que se tu for para tal local, tua honra será desonrada, o que é que tu vai fazer ali? Se Deus está te dizendo que ali não é o lugar próprio para você, você vai fazer o que ali? Isso é querer tentar o Senhor. E a partir do momento que Deus percebe que tem alguém querendo tentar ele, ele tira a mão e deixa por conta própria.
Afinal, ele já tem avisado, já tem alertado, já tem mostrado. Então Neemias, ele não tentou ao Senhor, pelo contrário, ele continuou em perseverança, orando, determinado, e aumentou a vigilância. Ele mandou com que o povo continuasse fazendo o muro e suas atividades, continuasse fazendo a obra de Deus, mas também colocou gente com espadas, com escudos, com lanças, para que aumentasse a vigilância, e caso eles viessem para a guerra, eles já estariam preparados para a guerra. Então, quando Neemias se preparou, chegou nos ouvidos de Tobias e Sanbalate, e ali eles cessaram, não quiseram mais guerrear, não quiseram mais ir, porque eles sabiam que se fosse, talvez eles perderiam, porque afinal eram muitos que estavam ali, fazendo a grande obra do Senhor. Mas ele não cessou a investida dele, não só por isso, mas também porque eu tenho certeza e convicção que ele viu que Deus era sobre Neemias. Com certeza ele viu que Deus era sobre Neemias e sobre o povo. Afinal, Neemias disse: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Se Neemias estivesse por conta própria, ele com certeza ele tremeria na base. Mas Neemias sabia quem estava por ele, quem estava guerreando por ele. Assim é eu e você, nós somos perseguidos, somos caluniados. As investidas contra as nossas vidas não são poucas, são muitas, mas mesmo assim, nós sabemos e temos certeza de que Deus é por nós. E a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim e por você, quem é o doido de tentar alguma coisa? Agora, quando a palavra diz se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está citando aqueles que são fiel a Ele, aqueles que buscam a Ele, que temem a Ele. Não aqueles que estão bambo na corda, em cima do muro, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda. Assim eu e você, e eu creio que aqui estão todos firmados em Deus. Eu creio que aqui estão todos buscando ao Senhor, então não te preocupa com a perseguição de Sanbalate, de Tobias, não te preocupa com a ameaça de vida, não te preocupa com nada que o diabo tem enviado, porque ele manda. A sua guerra e a minha guerra não é de mês em mês, não é de ano em ano, não, é todos os dias. Jesus disse que nós passaríamos por tribulações e que não seria fácil, mas cresce nele, porque ele venceu, e ele nos dará força para vencer também. Temos Deus em nossa vida, servimos a um Deus poderoso, a qual ele pode tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe do teu passado, sabe do teu presente, sabe do teu futuro. Ele sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para mim. Antes mesmo de você pensar, ele já sabe o que é que tu está querendo pensar. Antes mesmo de você falar algo, ele já sabe o que você vai falar. Sabe quando a gente vai falar alguma coisa de errado, que fica tipo aquele negócio que estivesse travando? Ali é o Espírito Santo, travando a sua língua para não falar nada que venha entristecê-lo. Afinal, tudo que fazemos de errado entristece a Deus. E tudo que fazemos de certo alegra a Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está alegrando a Deus em suas atitudes, em suas ações, orações, pode ter certeza que você está forte. Porque se a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e você está alegrando Ele, você está mais do que forte. Está tão forte quanto um gigante, quanto um leão. Agora, se você entristece a Deus, pode ter certeza que você está fraco. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que eu e você venhamos alegrar o Senhor, em não cessar a obra dele, simplesmente continuar, independente das perseguições, das investidas do inimigo. Assim como Neemias não parou, ele continuou, mesmo ele perseguido, caluniado, mesmo ele ali sendo ameaçado de morte, ele continuou a obra e não parou a obra do Senhor. Essa palavra de Neemias aqui, essa passagem de Neemias, é para aqueles que em seu pensamento ou em seu coração tem pensado em desistir, tem pensado em parar, em cessar, que já não dá para mim, eu vou sair da igreja, eu não vou para o mundo não, mas eu vou sair da igreja, eu cansei, estou cansado, não há mais solução, as circunstâncias não dá. O que Deus diz para você é: continue com a obra, não pare, porque Deus é contigo. Não cesse a obra de Deus, porque Deus é contigo. Se Ele mandou você fazer a obra dele,
Se Ele mandou você ficar firme na casa dele, não se preocupe, você está guardado e está protegido. Não se preocupe. Neemias não parou, ele tinha vários motivos para cessar, mas ele disse: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ele disse que mesmo que viesse possível, ele não pararia a obra, mesmo ele sendo ameaçado de morte, injustiçado, sendo ali debochado, o diabo rindo da cara dele, ele não parou a obra de Deus. Se Neemias, que era copeiro mó, virou governador, não cessou a obra do Senhor, por que eu e você vamos cessar? Quem sou eu e quem é você para parar a obra do Senhor? Quando Deus fala, meus irmãos, está decretado, não há ninguém que possa parar. Se Ele disse que a obra vai continuar, pode se levantar o inferno todo contra a obra não vai parar. Se Ele disse que está na frente e que a obra vai continuar, pode se levantar seus demônios, os principados, as potestades. O próprio diabo pode se levantar e vir em pessoa, mas a obra do Senhor não cessará, porque Deus está na frente, tomando na frente a direção, abençoando a liderança e conduzindo a liderança. Neemias era líder e ele não parou, ele não cessou, ele foi perseguido. É o que eu digo para bispo Josias e bispo Alexandra: está perseguido? Tá. Tá difícil, tá, o diabo tá investido, tá, mas continua, porque Deus é conosco. Continua, porque Deus vai fazer, e depois dessa grande obra virá uma grande vitória para a tua e a minha vida. Pode vir Sambalate, pode vir Tobias, mas Deus está conosco. Deus está aqui nesta casa, meus irmãos. Há prodígios e maravilhas dele aqui. Ele está na frente desta liderança. Creia em Deus, tenha fé, que pode estar dificultoso, mas Deus vai fazer, porque Deus é Deus. Continua com a obra. Você pode perceber que Neemias, fazendo a obra, no processo da obra, ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, mas ele não parou com a obra, ele continuou com a obra. É o que Deus diz para mim e para você, mesmo em meio à dificuldade, não cesse. Não cesse, porque eu sou maior e eu estou na frente. Aleluia. A conclusão é: Deus quer consertar tudo que está quebrado em sua vida e restaurar tudo que foi perdido. A resistência do inimigo deve ser um incentivo ao fato de que Deus está fazendo algo de expressivo em sua vida, porque Ele nunca se opõe a nada que não o ameace. O que ele está querendo dizer aqui é que não cesse a sua obra. Continue, porque Deus quer consertar, quer restaurar algo na sua vida e na minha vida. Quer nos dar uma grande vitória. E saiba que o inimigo nunca vai contra você, se ele não souber que Deus tem algo para a sua vida. É como diz aquele ditado: quem vai atirar em uma árvore que não dá fruto? E essa igreja aqui dá vários frutos. Esta igreja aqui está com Deus presente, está com Deus na sua frente. Então o inimigo não vai cessar de investir e nem vai cessar de parar. Ele vai continuar investindo, mas Deus é comigo, é com você, Deus é conosco. Aqui eu já sou grata, bem rica oportunidade, e passo para o bispo Josias.